Fala aí pessoal, tudo certo? Segundo vídeo do dia aqui no canal no ar e desta vez para falar sobre. Para falar sobre Lautaro Dias. Por quê? Quem não quer falar sobre Lautaro Dias, né? Quem é que não quer chegar aqui e escutar um conteúdo exclusivo sobre Lautaro Dias? Ai, ai, mas tudo bem, tudo bem. Por que tudo bem? Eu explico, né? O Santos, segundo jornalistas de mercado, o Racing, este clube aqui da Argentina, que agora é treinado por Juan Pablo Voivoda, segundo alguns jornalistas de mercado, o Racing quer o Lautaro Dias. O primeiro deles foi até o César Luiz Merlo, já vamos falar sobre isso já já. Mas, segundo outros jornalistas, o Santos não quer liberar por meio de seu técnico Cuca. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu só peço para você antes deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. É de graça, é importante, ajuda bastante a gente, ajuda mesmo, tá? Nesse período de Copa que o pessoal não quer saber tanto de Santos às vezes. Então eu entendo, mas se você puder colaborar, seu likezão, sua inscrição também é muito bom. É importante, ajuda bastante a gente. Se quiser também, torne-se membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos por aqui, tá bom? Bom, hoje até já publiquei um vídeo sobre aspectos táticos interessantes que eu achei da seleção brasileira de Carlo Ancelotti. Se você quiser, é o último vídeo, eu vou deixar no final desse também, tá bom? Mas vamos lá, porque por esses dias, eu não sei se ele foi o primeiro, tá? Mas eu vou ler aqui porque eu vi ontem e estava um pouquinho mais completo. Ontem, às 8h10 da noite, o César Luiz Merlo, jornalista de mercado, que também está no UOL, né? Se eu não me engano, também está em outros portais aí argentinos mesmo, mas enfim. O Merlo publicou que o Racing fez uma oferta formal para o Cruzeiro para conseguir contratar o Lautaro Dias. O Cruzeiro é quem tem contrato com o Lautaro, né? Mas vale lembrar, ele está emprestado para o Santos até o final do ano, porque diferente do que foi anunciado, né? Bom explicar isso também. O Santos, quando contratou ele em agosto do ano passado, anunciou que era até metade desse ano, agora, né? Final de junho e julho. Só que depois, Alexandre Matos, em uma zona mista, falou que não, que era até o final do ano, que o site não podia anunciar que era um empréstimo de 1 ano e meio, que depois renovou automático. Para mim, com todo respeito, um belo de um comeback ali, né? Explicou mais ou menos, mas tudo bem. Então, ele está emprestado para o Santos até o final do ano. Para o Racing negociar com o Cruzeiro, o Santos também teria que negociar com o Cruzeiro teria que negociar com o Santos, né? Porém, qual que é a questão, né? O acordo ali, o Racing parece que quer ele por empréstimo também, enfim, aí já não vem muito ao caso pra gente, mas teria que o Santos liberar agora, claro. E segundo o Wagner Federico, o Wagner publicou hoje de manhã, 5 para as 10 da manhã, o Wagner publicou que o técnico Cuca não quer liberar Lautaro, enquanto o Santos não contratar outro atacante. Ou seja, o Cuca, tipo assim, meio que fala, ó, tudo bem, vocês querem o Lautaro? Então eu libero ele se vocês me trouxerem um outro cara para o ataque. Ele não está totalmente errado sobre trazer mais alguém, mas sobre liberar o Lautaro é o que a gente vai falar aqui. E aí eu acho engraçado, né? Por que eu acho engraçado? Nos últimos jogos, até falamos disso hoje na live do Trio, caso você não saiba, todo dia, às 10 horas, 10 e pouquinho às vezes, no canal E20 Santos. A gente falou sobre isso hoje, porque nos últimos jogos, prestem atenção, o último jogo antes do Santos parar, né, para essa pausa da Copa do Mundo, foi contra o Vitória, o Lautaro nem entrou em campo. Antes disso, foi contra o Cuenca, que o Santos vence por 3-0, ele entra já com 3-0 no placar, só para ganhar tempo ali, né? Antes disso, o Santos perde para o Grêmio fora de casa por 3-2, o Lautaro entra por 8 minutos. E antes disso, o Santos empata com o São Lourenço em casa, o Lautaro entra faltando 10 minutos para acabar o jogo. Volta mais um pouquinho, contra o Coritiba, 2 vezes seguidas, né, que a gente bateu o Coritiba primeiro lá no Couto Pereira pela Copa do Brasil, 2-0, o Lautaro não entra. Depois no domingo, a gente perde por 3-0 na Neoquímica Arena pelo Brasileirão, o Lautaro também não entra. Ou seja, o que eu quero dizer com isso tudo? O Lautaro não é um cara que é tão utilizado assim pelo Cuca. Ele entra bastante, mas sempre poucos minutos. E aí, se a gente volta um pouquinho até, ele tem 15 minutos contra o Recoleta, 13 contra o Atlético Mineiro. O jogo que ele mais atua é contra o Fluminense, que ele joga por quase 30 minutos, enfim. Mas o ponto é, ele não é um atacante muito utilizado. Ele chega a ficar muito tempo no banco esse ano mesmo, com o Voivoda, por exemplo, antes do Voivoda ser demitido. Ele fica no banco por uma sequência de 6 jogos seguidos, eu acho, 5, 6 jogos seguidos, enfim. Então, o ponto é
não é um cara muito importante e é um cara com as suas limitações que a gente sabe bem, né? Até brinquei hoje na live do trio, falei, eu não sei quem me irrita mais, se é ele ou o Rony. Porque os dois são ruins, tecnicamente falando. O Rony, eu esperava que entregasse uma certa coisa que não entregou. O Lautaro já não esperava nada mesmo, mas ele entrega ainda menos, né? Só que o Rony tem o salário lá milionário, né? O Lautaro eu nem sei quanto é que é o salário dele, mas eu sei que o Santos não paga tudo, vai dividir com o Cruzeiro, enfim. Então, cara, qual que é o argumento para manter o Lautaro aqui? Porque aí eu vou falar até da parte que eu disse que eu entendo, do Cuca, tipo assim, o Cuca quer uma outra peça. Ok, até entendo ele querer outra peça, porque realmente às vezes faltam jogadores do Santos. Só que no caso do Lautaro, o Lautaro é tão limitado tecnicamente, e eu sei, ele marca lateral, ele corre pra caramba. Puta, cara, tá bom, mas é uma função que é tão difícil assim de fazer. Se é pra marcar lateral, não dá pra mandar outro fazer, sabe? Quando ele entra em campo. É por isso que eu não consigo entender, cara, essa insistência, essa. Não, eu preciso do Lautaro, eu quero que o Lautaro fique. Puta, eu não consigo entender isso. Por exemplo, vou pegar o último jogo contra o Vitória, tá? Que a gente tinha muitos desfalques, né? A gente tinha o Gustavinho suspenso, tô falando todas as posições, tá? Gustavinho suspenso, Gabriel Menino machucado, João Schmidt machucado, Mike machucado, Neymar machucado, Tassiano machucado. Não vou contar o Alexis Duarte e o Vinícius Vieira, porque eles já estão com lesões graves que vão demorar muito para voltar, né? Mas a gente tinha esses desfalques. E aí no banco, o Santos montou o banco com o Samuel Pierre, o Ananias, o Rony, o Davizinho, o Roleiser, o Diógenes, o Adonis Frias, o Tomás Rincon, o Pepe Firmino, o Moisés, o Robin Júnior e o Lautaro Dias. Faltou, por exemplo, outros nomes. O Matheus Xavier, que é um jogador que a gente sempre cita aqui, já foi utilizado pelo Cuca, pelo Vojvoda, enfim. Acabou não indo para o banco, né? Poderia ser uma alternativa. O Lautaro não entrou, ele também não entraria, provavelmente. Enfim, só dando um exemplo aqui. Então, assim, cara, é tão necessário ter o Lautaro assim? Um jogador que tem um custo aí que atrapalha. O Lautaro atrapalha, tá? Desculpa, o Lautaro atrapalha. O último jogo que mais exemplificou isso, né? Não que nos outros ele não tenha atrapalhado, mas teve jogos que ele não participa muito, né? Agora, se a gente lembrar aquele contra o Bahia, né? Fora de casa, que a gente empata por 2-2 depois de abrir um 2-0. E o Lautaro tem uma grande chance quando tá 2-2 no final, que ele arranca com o campo aberto. Ele, acho que é o Moisés do outro lado, ele não toca, vai dar um drible, se enrola com a bola e cai e sai para fora. O Lautaro atrapalha o Santos. E ter o Lautaro aqui é prejudicial, porque uma hora ele vai entrar. Uma hora ele vai entrar e vai te atrapalhar. Então, eu entendo quando o Cuca fala que quer mais uma peça. Só que ao mesmo tempo eu não consigo entender ele não querer liberar o Lautaro. Porque é preferível você conseguir trazer formar outra peça para ser utilizada na rotação, tipo o Matheus Xavier. Eu vou preparar mais o Matheus Xavier para entrar do que o Lautaro, sabe? Esse é o ponto. Ou se você tivesse ele aí, então que não precisasse trazer o Rony, que não te entregou absolutamente nada até agora. Tomara que no segundo semestre ele vira a chave aí, calha a minha boca e faça bastante gols e seja realmente o cara que se esperava dele. Enfim, o Rony tá no caso. Mas o ponto é, eu não entendo como um cara da qualidade baixíssima do Lautaro Dias, qualidade técnica, né, que eu tô falando, claro, seja imprescindível no Santos. Eu sei que imprescindível é uma palavra forte, né, mas o Cuca não quer liberar enquanto não chega outro cara, então ele exige que o cara esteja ali, né. E a gente sabe que ele é muito querido pelo Matos, né, que falou que ele tem 5 propostas na Série A, que é um guerreirinho, mano. Enfim, né. É revoltante a gente chegar. Esse é o tipo de coisa que depois muita gente pergunta: caramba, como o Santos está assim, né? Por que a gente está nessa fase? Porque a partir do momento que o jogador da qualidade técnica do Lautaro Dias é tão importante a ponto de não poder ser liberado, então desculpa, gente. Então é um nível baixíssimo que a gente está mesmo. Façam o seguinte exercício de imaginação. Hoje, abra a tabela do Brasileirão aqui, rapidinho, né? Abra a tabela do Brasileirão e vejo. Hoje, a zona do rebaixamento é composta por Vasco, Remo, Mirassol e Chapecoense. Sem sacanagem aqui, desses times todos, talvez o Lautaro fosse titular na Chapecoense. No resto, muito difícil. Fora da zona, a gente tem ali o Grêmio, a gente em 15º, o Inter, o Vitória em 13º. O Lautaro seria titular em algum desses times? Então, vale se questionar aí, né? Não sei, mas eu gostaria que o Santos se livrasse. Eu sei que ele não é o principal problema, tá? Igual o Matos falou uma vez. Se o Lautaro fosse o principal problema, realmente eu concordo, não é?
mas é um problema grande também. Enfim, o que você acha disso? Comenta aqui, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e amanhã a gente está de volta, pessoal. Valeu!